Olá! Vamos começar com uma pergunta. Será que o lugar onde a gente nasce define o nosso destino? Hoje, a gente vai embarcar numa viagem por uma verdadeira geografia de ideias. É uma jornada fascinante que mostra como a nossa visão sobre o mundo e o nosso lugar nele foi sendo transformada por debates super intensos e até por revoluções no pensamento. Vamos mergulhar nessas correntes que moldam o jeito que a gente enxerga o mundo até hoje. E a grande questão que vai guiar toda a nossa exploração é exatamente esta. O lugar onde a gente vive, ele determina mesmo quem a gente é? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, ela provocou alguns dos debates mais acalorados e transformadores na história da geografia. E para a gente não se perder, temos aqui um mapa do tempo. Ele mostra direitinho a progressão das ideias que a gente vai explorar. A gente começa lá no final do século XIX, passa por várias mudanças e chega até as grandes viradas críticas dos anos 70. Cada uma dessas etapas é uma tentativa diferente de responder àquela nossa pergunta inicial. Então, nossa primeira parada é no primeiro grande embate intelectual da geografia moderna. Pensa assim, de um lado, uma ideia muito forte de que a natureza é quem dita as regras, e do outro, uma visão que coloca todo o poder de escolha nas mãos da humanidade. E aqui está o primeiro lado, o determinismo ambiental. Essa escola, que tinha como grande nome o geógrafo alemão Friedrich Hatzel, defendia uma ideia assim bem radical, que o ambiente físico, o clima, o relevo, não só influenciava, mas ele determinava o destino das civilizações. Por exemplo, o calor dos trópicos levaria à preguiça, enquanto o clima mais ameno da Europa estimularia a inovação e o trabalho. Era uma visão bem direta. E é aqui que a gente vê o lado mais sombrio dessa teoria. Porque uma ideia que nasce no mundo acadêmico pode ter consequências terríveis no mundo real. O tal espaço vital de Hatzel, esse conceito foi distorcido e usado pelo regime nazista para justificar sua expansão e suas agressões. É um lembrete perigoso, né? Mostra como visões tão rígidas sobre povos e lugares podem ser transformadas em armas políticas. E aí, como uma resposta direta a isso, surge na França o possibilismo, com Paul Vidal de Lablache à frente. A ideia aqui é uma virada de 180 graus. A natureza não impõe um destino. Na verdade, ela oferece um cardápio de possibilidades. O ambiente, digamos, apresenta os ingredientes, mas são as sociedades humanas que decidem o que vão cozinhar com eles. E a receita para essa refeição, por assim dizer, é o que o Lablache chamou de gênero de vida. O que é isso? É o conjunto de hábitos, de técnicas, de tradições que um grupo social desenvolve ao longo do tempo. Ou seja, é a cultura e a criatividade humana que definem como as possibilidades da natureza vão ser aproveitadas. O protagonismo aqui é todo das pessoas. Então, para resumir, o ponto crucial está aqui, nessa comparação. Para o determinismo, a natureza é a grande protagonista que escreve o roteiro da história humana. Já para o possibilismo, a humanidade é a protagonista que escolhe seu próprio caminho a partir das cenas que a natureza oferece. São duas visões de mundo completamente opostas. Bom, depois desse embate tão filosófico, a geografia sentiu uma necessidade de se provar como uma ciência, sabe? A busca era por objetividade, por respostas que não dependessem de interpretação. Era hora de deixar um pouco a filosofia de lado e abraçar os números. E essa grande virada acontece ali em meados do século XX. Nos anos 50, uma verdadeira revolução toma conta do pensamento geográfico, com uma promessa bem clara: transformar a disciplina em uma ciência exata. Bem-vindos à Revolução Quantitativa. Aqui, aquela paisagem poética dá lugar a matrizes de dados, a planilhas. O objetivo era criar leis universais para explicar os fenômenos no espaço, tudo com base em estatísticas e modelos matemáticos. A ideia era que, se a gente tivesse dados suficientes, seria possível prever e até resolver problemas sociais e econômicos. Basicamente, transformar a geografia numa ciência de planejamento. Só que essa abordagem fria, calculista, não agradou todo mundo. Muitos geógrafos começaram a sentir que, ao focar só nos números, uma coisa fundamental estava se perdendo: a própria experiência humana. Era preciso trazer as pessoas de volta para o centro do mapa. E a pergunta que moveu essa nova mudança foi exatamente essa. Ok, se tudo pode ser medido por números, onde é que ficam as nuances da cultura e as feridas da desigualdade? E, principalmente, a maneira como cada pessoa sente e percebe o seu próprio lugar no mundo. Uma das respostas mais fortes veio da geografia crítica. Com uma inspiração bem clara no marxismo, essa corrente veio dizer que o espaço não é neutro, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele é ativamente moldado pelas relações de poder,
principalmente pelo sistema capitalista, que acaba criando e aprofundando as desigualdades entre os lugares, seja entre bairros de uma cidade ou entre países inteiros. E essa citação resume a ideia central perfeitamente. O espaço não é só um palco onde a vida acontece. Ele é um agente ativo que ajuda a manter as estruturas sociais e econômicas de pé. O jeito como as cidades são construídas, onde as indústrias são instaladas, quem mora em qual bairro, tudo isso reflete e, ao mesmo tempo, reforça as relações de produção da sociedade. Outra resposta, mas que veio de uma direção um pouco diferente, foi a da geografia humanista. Liderada por Yi-Fu Tuan, ela voltou totalmente o foco para o indivíduo. O que importa aqui não são os grandes sistemas econômicos, mas sim a experiência pessoal, os sentimentos, as memórias e os significados que as pessoas dão aos lugares. E para a gente entender isso, dois conceitos são essenciais. O primeiro é o de lugar. Pensa na diferença entre um endereço num mapa e o que a gente chama de lar. O lar é um espaço físico, sim, mas ele foi transformado pelas nossas emoções, pelas nossas vivências. E isso nos leva direto ao espaço vivido, que é a nossa percepção única, pessoal do mundo, cheia de memórias e de sentimentos. Certo? Então, nós passamos por determinismo, por possibilidades, por números e por pessoas. Agora vamos juntar todas essas peças para entender o quadro completo e, principalmente, por que cada uma dessas visões continua sendo importante até hoje. E esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita. De um lado, o determinismo, com a natureza no comando. Depois, o possibilismo, com a humanidade escolhendo seu caminho. Aí vem a quantitativa, buscando leis universais através dos dados. A crítica, que expõe as relações de poder escondidas no espaço. E, por fim, a humanista, que valoriza a experiência de cada um. E o ponto mais importante de toda essa nossa viagem é este aqui. A geografia não encontrou uma única resposta certa. E que bom! Em vez disso, ela desenvolveu um conjunto riquíssimo de lentes. Cada escola nos oferece uma ferramenta diferente para analisar e para compreender essa relação tão complexa e fascinante entre nós e o planeta. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Ao imaginar o lugar que alguém chama de lar, qual dessas ideias parece que ressoa mais forte? Será que é o clima que acaba moldando os hábitos? São as escolhas culturais que transformaram aquele ambiente? São as estruturas econômicas que definem as oportunidades ali? Ou, no fim das contas, são as memórias e os sentimentos que dão todo o significado para aquele espaço? A resposta, provavelmente, é uma mistura fascinante de tudo isso.